Yeah. Yeah. Claro, resultado muito ruim, evidentemente que vocês não esperavam, ainda mais se tratando de um clássico, onde foi condicionado. Mas, assim, a minha dúvida mesmo, primeiro pela escolha do Jean Davi, e explicasse a ausência do Emerson Rodrigues, se desse para dar mais detalhes quanto a isso. E o que explicar 2 gols em 12 minutos e a postura do Vasco, que até tomar o segundo gol não conseguiu trocar passe no campo de ataque. Queria que você fizesse uma análise do que não deu certo e os aprendizados de uma derrota tão dura. Boa noite. Não, é isso. A gente não esperava. Sempre quando a gente pegou essas equipes, a gente conseguiu competir muito bem, né? Pelo menos a grande maioria dos jogos, né? E era isso que a gente esperava hoje, um nível de competitividade alto. A gente sabia que ia ser muito difícil colocar a bola no chão, quebrar a pressão. A gente trabalhou para tentar jogar, mas a pressão do Botafogo no início foi muito forte, né? Daí a gente teve que optar por bolas mais direcionadas. Só que a gente não esperava tomar os 2 gols, né? A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? A transição do Botafogo é muito forte, a gente já sabia. E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? Ainda acho que depois que a gente tomou os 2 gols, a gente teve 1 ou 2 chances ali que a gente poderia, um gol, entrar no jogo, né? Então essa foi a nossa crítica no intervalo, da gente acreditar, porque 1 gol você entra no jogo. Então você toma 2 gols rápido, mas se você faz 1 gol, você consegue entrar no jogo, né? Só que o sentimento ali era que em alguns momentos a gente estava muito desorganizado, né? Principalmente o centro. A gente não conseguia neutralizar a transição, contra-ataque do Botafogo, porque a gente saía com muito jogador, passando a linha da bola, e a gente demorou para organizar, né? Demorou muito para organizar. Mesmo assim, a gente criou as 2 chances boas de gol ali, que poderiam ter colocado a gente no jogo, né? Daí a expulsão sai completamente do contexto, né? Com 2-0, com um jogador a menos, contra o líder da competição, a fase que o Botafogo está, jogando muito bem, aí o jogo sai completamente do contexto. Aí a gente teve que se defender mais e foi essa a proposta no segundo tempo, né? O Emerson teve um problema familiar no domingo, um treino muito importante para a gente, né? Era onde a gente ia decidir a equipe. E institucionalmente o Vasco optou por não relacionar o jogador, né? Então a gente tem que mostrar nesses momentos que a gente acredita no grupo que a gente tem, né? Então, nos jogadores que a gente tem, então no profissionalismo, isso é muito importante nesses momentos, né? E o Jean é um jogador experiente, é um jogador que tem muitos anos de uma liga mexicana, que é um bom campeonato, e ele foi sacrificado por quando a gente perdeu um jogador, né? Eu acho que a gente teve dificuldade, a equipe toda, de jogar, né? Mesmo assim, ele ainda teve alguns lances, alguns arrastes ali. Mas a ideia do Jean era realmente tentar dar posse de bola, tentar ser um cara que segura mais a bola, a gente tentar transitar com um jogador que passa muito bem, mas a gente não conseguiu encaixar esse jogo, né? Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos aqui à tua frente. 2 questões, por favor. Primeiro qual foi o teu pensamento no intervalo, em relação até à questão de mudar um pouco a postura do time, porque a gente viu que depois você coloca o Ryan e o Maxwell, a Alegria, e claro que diante das circunstâncias, mas mesmo assim o Vasco consegue um desafogo. Talvez não fosse o ideal fazer aquilo já no intervalo. E uma outra colocação, até a gente falou, eu perguntei para você depois do jogo com o Bahia, se essa sequência com o Vasco mais solto, com menos pressão, seria útil. Você acha que hoje foi o contrário? De repente o time não estava tão ligado, sobretudo no início do jogo? Eu acho que faz sentido. Eu pensei a mesma coisa, né? A gente precisa depois até conversar com os atletas. Esse sentimento ele não pode virar um relaxamento, né? Então a gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém teu nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos assim que são importantes para o Vasco. A gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? E eu não acho que isso foi mais um problema diante de vários que a gente teve ali no começo do jogo, né? Que a gente mesmo fez acontecer. E a respeito do intervalo é isso, a gente precisava, o Verratti é um cara que decide numa bola aérea, decide numa bola parada, e a gente precisava ver como a gente ia se comportar. Então você ter jogadores mais experientes
conta muito nesse momento, né? Então a gente optou por deixar o Verratti, mas hoje ele foi muito bem neutralizado, né? Encaixaram a marcação nele, a dobra, e ele não conseguiu jogar, a gente não conseguiu chegar pelo lado tanto quanto a gente gostaria, apesar depois do 2-0 a gente teve, se eu não me engano, as 2 chances foi com o Verratti, né? De gol. Mas o segundo tempo a gente não conseguiu encontrar o jogo do Verratti, não conseguimos entrar pelo lado do campo. E a gente sabia que o Ryan ia dar uma característica diferente, o Alegria também. Mas são meninos, são jovens, né, com jogador a menos, com placar adverso. E a gente sabia que a gente teria que entrar no jogo fazendo um gol, né? Então a gente tentou colocar ali com 20 minutos e conseguimos escapar algumas vezes, mas a gente sabia também que a transição do Botafogo era muito forte e eles conseguiram, numa escapada, fazer o 3º gol. Mas a ideia foi ali no intervalo neutralizar um pouquinho aquele ímpeto do Botafogo e em algum momento do segundo tempo a gente tentar buscar o gol para a gente entrar no jogo. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Vou te pedir licença para fazer uma pergunta como torcedor agora. Quando você chegou, o Pedrinho falaram que o futebol tem 3 resultados: derrota, empate, vitória. A forma como isso acontece aqui. E como torcedor, e a gente viu na arquibancada a torcida do Vasco hoje atônita pela forma como o time se comportou em campo. Queria que você falasse para a torcida, né? O que aconteceu? O time apático, perdido, errando tudo em campo hoje. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pedir desculpa pelo resultado, né? Não é o resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato. A gente sabe que é um clássico a gente tem que competir mais, né? Eu acho que os 15 primeiros minutos comprometeu muito o nosso jogo, né? A gente errou porque a gente tomou os 2 gols e a gente fica no limite do erro, né? O segundo gol, a gente errou ali também numa jogada que a gente tentou construir, né? De costas a gente perdeu a bola, aí você fica no limite do erro muito alto, né? Então, o primeiro tempo a gente não se encontrou. De novo, eu ainda acho que a gente poderia ter feito gol e entrado no jogo, né? Então, um gol ali colocaria a gente no jogo. Acho que a postura ela seria diferente, mas eu acho que do segundo tempo a gente conseguiu defender muito bem, né? Então, acho que é essa postura que tem que ficar. Claro que a gente queria ter feito gol, buscado um resultado, mas com 2-0, com 1 a menos, é muito difícil. Mas também fica o segundo tempo quanto a gente lutou, quanto a gente teve hombridade ali para não largar o jogo, né? Para tentar até o final, para tentar buscar um gol, para tentar defender um pouco mais. E a gente tentou, né? O resultado longe do que a gente gostaria, a performance longe do que a gente gostaria, mas a gente continua vivo, né? O Bahia perdeu também, então a gente continua da forma que a gente iniciou a rodada e a gente tem que dar a resposta no próximo jogo. Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. O campo fala, né? Uma equipe que está lutando por 2 títulos, coloca uma mão na taça, e uma equipe que não tem muitas perspectivas, a não ser a pré-Libertadores, que você acaba de falar, que tem chances por conta de títulos de equipes qualificadas. Para 2025, é claro que se a gente quiser brigar por algo maior, o exemplo está agora na equipe do Botafogo. Então, a grande reformulação será inevitável. Mas eu queria saber o seguinte: referência técnica no elenco, você tem Dimitri Payet e o Felipe Coutinho como um dos mais otimizados nessa questão. Só que o Felipe Coutinho nunca está pronto. Passou anos, meses se preparando e nunca se encontra fisicamente apto. O elenco também, às vezes, abaixa muita intensidade diante de vários cenários, né? Na partida, não só contra o Botafogo, como nas demais, que a gente vem observando isso. Até tomou empate, foi apertado contra o Bahia, quase levou o empate ali no final do jogo. Eu queria uma análise sua a respeito dos profissionais que trabalham exatamente nessa questão física do elenco, que é muito questionada pela torcida, e eu queria saber como você analisa esse trabalho, como que ele está sendo feito na visão do Rafael Paiva, observando no cenário que eu coloquei. Jogadores, referência técnica, nunca preparados. Não, eu não concordo. Eu acho assim, o campeonato ele é pesado para todo mundo, né? A gente viu o Botafogo ali, tem jogadores que saíram porque não aguentaram também o jogo, então é pesado para todo mundo. Eu acho que está muito pesado para todo mundo. É um campeonato que você não consegue respirar. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira, com algumas lesões importantes, que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com ele aqui.
Eu acho que quando o Coutinho está bem, ele nos ajudou, já tem gol, é um jogador diferente, é realmente essa referência técnica, né? Mas a gente também não pode ultrapassar o limite do corpo dele, né? Então a gente tem que respeitar muito isso. A gente sempre tem um excesso de preocupação com o Coutinho, porque a gente não pode lesioná-lo, né? Então ele pegou jogos pesados, jogo na chuva, 2 jogos seguidos na chuva. Então se tem todo um cuidado com ele. Acredito que é muito profissional o nosso setor de performance. A gente conseguiu levar aí a competição, chegando na fase final. Os jogadores que estão no DM, a grande maioria são por traumas, né? Não são por lesões musculares, são traumas. A gente teve o Paulinho, teve o Jair, teve o Adson, então foram todos traumas, não foram lesões por estresse muscular. Então acredito que a estrutura do Vasco ela é muito boa, muito boa. Acredito que o calendário realmente é muito difícil. É muito difícil você manter todo mundo em alto nível o tempo todo. O nível do jogo é muito alto no Brasil. A gente vê os jogadores que vêm de fora aqui, tem muita dificuldade de jogar. É muita pressão na bola, é marcação alta. Lógico que a gente gostaria de ver jogos com mais qualidade técnica, né? Mas o jogo é muito competitivo aqui no Brasil, então fica muito pesado. A gente tem que ter paciência, principalmente com o Coutinho. Mas acredito demais ali no setor do Vasco e eu acho que a gente está levando muito bem até o momento. Aqui, Paiva, boa noite, Jonatas Santos, canal BTV Esportes. Até pegando um gancho na questão do que o Lineker falou em relação ao Campo Fala, queria saber de você, eu sei que está muito cedo, o jogo acabou agora, vai ter tempo de analisar mais essa partida, mas o que o campo está falando dentro da partida de hoje? Quais são os aprendizados a tirar dessa partida, até mesmo visando a próxima sequência, fora de casa contra o Fortaleza e depois em São Januário contra o Internacional? Eu acho que o jogo hoje saiu demais do contexto. Se você tomar 2 gols muito rápido, ele te direciona assim para situações muito difíceis, né? Muito fora do contexto real, assim. Então, a gente entrou muito mal, mas mesmo entrando mal, você consegue defender, se você não toma um gol, daqui a pouco passa 15 minutos e você entra no jogo. A gente hoje, com 15 minutos, tomou 2 gols. Sai completamente do que a gente acredita do jogo, de você ter tranquilidade para tentar jogar, ter calma para arriscar uma jogada individual. Aqui o campo deixa o jogo muito rápido, né? Muito rápido, você tem que pensar muito rápido. Eles pressionaram muito bem os nossos meias, a gente já sabia, mas sabia que em algum momento a gente ia conseguir um domínio que você consiga driblar um jogador e ia ter espaço para a gente transitar. A gente já tinha trabalhado em cima disso, mas aí a gente joga com a pressão do resultado, com a pressão do 2-0 e hoje o jogo não encaixou, né? Principalmente no começo. De novo eu falo, acho que se a gente faz um gol ali naquelas 2 oportunidades, talvez o jogo fosse outro, até mentalmente você entra mais no jogo. E a expulsão daí tirou praticamente quase todas as nossas chances de tentar buscar um empate ou uma vitória, né? Daí fica muito difícil. E fica a lição que você não pode ir na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente contra as equipes que estão na parte de cima, em nenhum minuto você pode oscilar ou errar, porque daí fica muito difícil, você tem que correr atrás o tempo todo. Então, realmente é um jogo que traz traz pouca coisa, na verdade, do que coisas positivas. A gente tem que apagar isso daí e buscar o próximo jogo, evoluir, trazer os 3 pontos, buscar jogar melhor, porque ainda a gente tem 6 jogos pela frente que são muito importantes para a gente. Rafael, você falou da rapidez do Botafogo, e o problema do Vasco teria sido tentar entrar no ritmo do Botafogo. E outra questão, quando o Botafogo fez 2-0, o Vasco teve uma chance com o Vaete. Tu acha que a bola tivesse entrado teria mudado a característica do jogo? Acho que sim. A gente já sabia, né, que o Botafogo é uma equipe muito rápida. Luiz está jogando no nível muito alto, Almada, todos os jogadores da frente, Igor Jesus, eles estão num momento muito bom, coletivo, individual, né? Então a gente sabia, a gente tentou, no primeiro momento, era tentar fazer eles não entrar na estrutura que eles gostam de organizar e chegar com muito jogador no ataque, com a posse de bola. A ideia era tentar neutralizar um pouquinho isso daí, mas eles foram muito felizes, eles destrancaram, movimentaram muito, individualmente eles estavam muito bem e eles foram muito felizes com os 2 gols, né? Que daí facilitou demais o jogo deles
E é isso, a gente faz um gol, talvez a gente poderia ter entrado mais no jogo, poderia ter buscado outras soluções, buscado outras trocas, né, outras estruturas de jogo, mas acho que a gente não pode tirar o mérito do Botafogo. É realmente uma equipe que não é à toa que está líder da competição, um campeonato tão difícil, na final da Libertadores. O Botafogo tem muito mérito do que fez hoje, a gente respeita demais aí o que eles fizeram e realmente a gente não se encontrou hoje, principalmente no primeiro tempo. Boa noite, Paiva. Bruno Murito, do GE. O Botafogo tem como característica essa transição rápida, envolvente, que você mesmo citou, né? E hoje o primeiro tempo, ali, principalmente aqueles primeiros minutos, me lembraram um pouco o jogo contra o Flamengo no Maracanã, agora no segundo turno, que principalmente pela entrada do Jean Davi, do Payet ali, parece que o Vasco, parece que a sua estratégia era que o Vasco realmente mantesse ali a posse de bola, né? Mas mesmo assim, com essa transição, você acha que houve talvez um erro nessa estratégia de, contra um time que é muito forte, atacando pelos lados, entrar mesmo com o Jean Davi, insistindo na primeira pergunta? E também só uma segunda sobre o João Vitor. É a 4ª expulsão do João Vitor na temporada. No seu papel de treinador e no que vocês já conversaram também, até em outra oportunidade, como corrigir isso? É algo que você acha mais psicológico? É erro de posicionamento? Por exemplo, o primeiro cartão dele hoje foi bobo, depois de uma falha do Payet, um passe de calcanhar ali. Queria que você analisasse tudo isso. Obrigado. Não, a respeito do Jean é aquilo, né? A gente sabia que o Botafogo é muito forte para transitar, mas você não pode ficar marcando o tempo todo, você tem que jogar, né? A gente veio para tentar jogar, para a gente tentar buscar a vitória, então a gente tem que jogar, né? A gente sabia que a transição ela vai acontecer, porque você vai perder a bola no ataque e eles vão transitar. Então não tem como você tirar a transição do Botafogo, você tem que tentar ajustar o atacar marcando, ficar mais com a bola, tentar desequilibrar mais a equipe do Botafogo, fazer os atacantes estarem mais longe do campo de ataque deles. Então, o Jean iria nos dar a posse de bola, um jogador que controla muito bem o jogo de posse, é um jogador que tem o drible, tem o movimento para dentro. Então, eu não acho, não. Eu acho que a gente realmente não conseguiu entrar no jogo que a gente gostaria. A gente não conseguiu dividir a posse com o Botafogo. No início do jogo não conseguiu colocar o Botafogo para trás, como a gente conseguiu contra o Bahia, né? A gente não conseguiu... a gente sabia que a gente também ia ter a transição. A nossa transição também é forte, né? A gente não conseguiu encaixar a nossa transição contra o Botafogo. Então, acho que tem muito mérito do adversário também. O Botafogo fez um grande jogo para mim hoje e dificultou muito para a gente, né? E os 2 gols dificultam mais ainda, muito cedo, né? A respeito do João, a gente sabe, a gente conversa muito com ele, ele tem consciência disso, né? É um jogador que gosta do jogo ofensivo, é um jogador que arrasta muito, então ele sai muito do centro porque ele conduz muito a bola, e isso é importante para a gente. É um jogador que quebra a linha conduzindo a bola, é um jogador que anda mais para o lado do campo porque conecta passe para frente, mas depois que você toma 2 gols, qualquer erro ali, a gente fica mais exposto, né? E eu acho que em algum momento do jogo o João oscilou como todos os nossos outros jogadores, né? Na hora que a gente tomou os 2 gols, a gente quis de qualquer jeito fazer o nosso gol e a gente sabia que a gente não podia se desorganizar, porque a transição do Botafogo é muito forte. E aí ele teve que matar o segundo lance e tomou o segundo cartão, né? Então, realmente a gente precisa ajustar. Eu acho que ele tem consciência disso, claro que vai caber a conversa. Ele vinha da recente, se eu não me engano, a maior sequência dele no Vasco de jogos, né? Então, acho que ele já amadureceu, mas é um jovem jogador que vai evoluir mais ainda, tem muito potencial e vai tomar isso como lição. Não tenho dúvida que ele vai voltar mais forte. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Yeah.